Muito bem, nós estamos aqui com o momento A Voz que Cura, o nosso devocional. E hoje nós queremos trazer para você uma mensagem aonde nós queremos que você reflita em quem está a sua confiança, em quem está a nossa confiança. A leitura que nós vamos meditar hoje é 1 Crônicas, capítulo 21. E eu quero que você medite comigo nessa palavra, nesse momento, né? Se você puder parar por um instante para ouvir, depois pegue a sua Bíblia, medite nesta passagem, faça suas anotações, fale com o Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar ao teu coração. Você já percebeu que muitas vezes nós levamos ao Senhor inúmeras perguntas, né? Muitas questões, muitos questionamentos. E muitas vezes nós esperamos que Ele responda uma a uma, né? Uma a uma, cada uma delas. Mas ao invés de responder imediatamente as nossas dúvidas, muitas vezes Deus ele decide tratar algo mais profundo. O lugar aonde está a nossa confiança. E foi exatamente isso que eu encontrei aqui, ao ler 1 Crônicas, capítulo 21. Por quê? Depois eu quero que você leia o capítulo inteiro, não vou ler aqui para não ficar muito extenso o nosso tempo. Mas Davi, ele ordenou que fosse feito um censo em Israel. Ele estava ali, né, com uma de suas esposas, e ela que levou Davi a fazer isso, ela que, colocou a ideia, né, de que Davi deveria fazer isso. E Davi prontamente fez. Então, Davi, ele ordenou que fosse feito um censo em Israel. E o problema não era simplesmente contar o povo, mas buscar segurança naquilo que podia ser medido. E aí o seu coração, ele começou a confiar na força do exército que ele tinha e não mais no Senhor. Muitas vezes nós caímos nesse erro, né? Nessa questão de confiarmos o nosso coração naquilo que é visto aos nossos olhos. O Senhor, ele responde muitas vezes a nossa oração, não de uma forma isolada, mas antes dele responder, ele trata algo muito profundo. Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Porque Davi, ele fez um censo, porque ele desejava medir a força de Israel. O problema não era, como eu já disse, contar o povo, mas confiar nos números, ao invés de confiar em Deus. Ao invés de permanecer na palavra, na promessa que Deus já havia revelado a ele. Depois ele reconhece o seu pecado, se arrepende e experimenta a misericórdia do Senhor. Mas isso me faz refletir quantas vezes eu e você queremos respostas imediatas para as nossas decisões, quando Deus deseja primeiro alinhar o nosso coração. Antes, muitas vezes, de nos mostrar qual caminho seguir, Deus muitas vezes ele trabalha na nossa confiança. E talvez a pergunta de hoje não seja: devo mudar de casa? Devo comprar isso? Qual decisão devo tomar? Porque muitas vezes a gente leva para o Senhor esses questionamentos. Mas talvez a pergunta seja: o teu coração, ele está descansando em Deus ou nas circunstâncias? Porque quando o coração encontra descanso no Senhor, as decisões, elas deixam de ser movidas pelo medo e elas passam a ser guiadas pela paz. Então que hoje a gente possa aprender com Davi, depois do seu arrependimento, que a gente prefira estar nas mãos de Deus, porque grande é a sua misericórdia.
eu quero que você entenda isso. Muitas vezes nós achamos que as circunstâncias, elas vão fazer com que a gente responda aquilo com mais verdade ou com mais sabedoria, quando na verdade as circunstâncias muitas vezes nos levam para longe do Senhor. Muitas vezes respondemos algo ou a nossa espera de uma resposta de oração, ela é impedida de acontecer por conta muitas vezes da nossa ansiedade, de queremos ver acontecer, de queremos saber as condições financeiras que temos, né? Davi aqui, ele queria saber o número de soldados, ele queria saber a sua força, ele queria medir a sua força. Mas quando Davi reconhece, ele não procurou desculpas, ele se arrependeu. Ele lançou-se nas mãos de Deus, dizendo lá em 1 Crônicas 21:13, ele diz assim: Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois ele é grande na sua misericórdia, a cair na mão dos homens. Então ele reconhece, no final desse capítulo, Deus providencia um altar onde o sacrifício é oferecido e o juízo é interrompido. Esse altar aponta para Cristo, o sacrifício perfeito por meio de quem nós encontramos perdão e reconciliação com Deus. Isso nos ensina que a nossa segurança, ela não está no controle que nós pensamos ter, nem nos recursos que nós possuímos ou nos planos que fazemos. Pelo contrário, a nossa segurança está na misericórdia de Deus revelada em Jesus. Talvez hoje você está buscando respostas sobre uma decisão importante. Talvez você esteja perguntando qual caminho devo seguir, o que devo fazer. Mas antes de mostrar o próximo passo, Deus pode estar fazendo uma pergunta ao teu coração: em quem está a tua confiança? Porque quando nós descansamos em Cristo, nós deixamos de ser governados pelo medo. As circunstâncias podem mudar imediatamente, mas o coração aprende a descansar na fidelidade de um Deus que nunca falha. Muitas vezes as circunstâncias mudam. Chega um diagnóstico, chega algo inesperado, mas o nosso Deus, ele não falha, ele não é pego de surpresa. Então que você possa meditar nessa palavra hoje, medite em 1 Crônicas 21 e veja o que aconteceu pela vontade de Davi de ter o controle em suas mãos, quando ele passa de deixar de confiar totalmente no Senhor. Vamos orar? Senhor, guarda o nosso coração, Pai. Guarda o nosso coração da autoconfiança e da ilusão de que a gente pode controlar o futuro, Pai. Nos perdoa, porque quando nós buscamos segurança naquilo que nós podemos medir, conquistar ou planejar, ao invés de descansar em Ti, nos ajuda, Senhor. Obrigado porque em Cristo nós encontramos a maior demonstração da Tua misericórdia, Pai. Nos ensina a confiar em Ti acima das circunstâncias, a caminhar em obediência, mesmo quando eu ainda não consigo enxergar, ó Pai, todo o caminho. Que a minha segurança esteja em quem Tu és, e não naquilo que os meus olhos conseguem ver. Nos enche, Senhor, da Tua paz, a paz que excede todo entendimento, Jesus. É isso que nós queremos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que você possa meditar em 1 Crônicas e também no Salmo 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia, entrega, porque ele fará muito mais. Antes de Deus mudar as nossas circunstâncias,
Ele transforma o lugar onde nós colocamos a nossa confiança. E quando Cristo ele ocupa esse lugar, o coração então encontra descanso mesmo antes de encontrar todas as respostas. Amém? Se esse momento de devocional falou ao teu coração, que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e nós retornamos aqui no nosso próximo encontro.